Oi pra você, aqui quem fala é a Lila e hoje eu vim trazer pra vocês todos os livros que eu pretendo ler até o final de 2023. Será que eu vou conseguir? Pra quem é novo aqui no canal, eu tenho um projeto que se chama 35 antes dos 35. Esse projeto tá um pouco atrasado por vários motivos e eu resolvi dar um gás nele e organizei as minhas leituras até o final de 2023 e também as de 2024 desse projeto já estão todas meio que pré-definidas. Gostaria de compartilhar com vocês como é que eu organizei essas leituras e como é que eu pretendo cumprir essas metas, tá bom? Eu organizei 3 leituras para cada mês, né? A partir de agosto já passou, agora já estamos entrando em setembro, mas deu super certo e eu resolvi compartilhar com vocês todos os que eu organizei até o final do ano. Então são 3 livros por mês que eu separei, e aí 2024 eu leio o restante que falta até agosto, vai ficar 2 livros mais ou menos por mês em 2024, vai ficar um pouco mais suave, assim, e aí eu consigo até incluir outras leituras. E eu vou mostrar pra vocês os de 2023 só, por enquanto, tá bom? 2024 deixa pro começo do ano, que aí até lá muita água vai rolar debaixo da ponte, porque ainda faltam 4 meses. A minha organização foi mais ou menos assim. Eu tenho uma média de leitura que eu sei que eu consigo dar conta de no máximo assim umas 1.200 páginas por mês. Então eu organizei as leituras para que dentro do mês tivesse uma média mais ou menos assim. Então, livros ali, uns livros maiores, aí eu intercalei com livros menores para fechar mais ou menos a quantidade de páginas de 1.200 páginas por mês. Eu separei em 3 livros por mês e desses 3 livros eu tentei organizar da seguinte maneira: um livro maior, né, um calhamaço, um livro que tenha um maior número de páginas, um livro bem menor, um bem pequenininho assim, bem rápido, e um livro que seja assim um meio termo, sabe? Que seja ou de um autor que eu já conheço e gosto, ou que tenha uma pegada assim mais suave, mesmo que seja um livro um pouco maior, mas que tenha ali um estilo que eu já estou acostumada e gosto. Foi mais ou menos meu critério de organização, tá? Porque eu penso que durante o mês a gente tem que ler coisas que a gente gosta muito, intercalando com coisas que a gente não conhece muito, porque senão fica cansativo e a gente não consegue cumprir as metas. E isso é uma dica importante para você que está organizando as metas de leitura. Agora eu vou apresentar para vocês os livros de setembro, tá bom? O primeiro que eu separei para setembro foi Ken Follett, né? O Buraco da Agulha. O Buraco da Agulha é um livro do Ken Follett, eu gosto muito da escrita do Ken Follett. Ele tem 353 páginas, então ele não é um livro muito grande, ele é um livro de tamanho médio, 350 páginas para mim é um livro mediano. E eu sei que vai ser tranquilo de ler, porque eu sei que a escrita do Ken Follett é gostosa, é fluida, eu sei que as cenas são bem dinâmicas, o roteiro é bem organizado, é tranquilo de ler. Então esse daqui é o livro mediano, assim. O livro grande é Azincourt, ele tem 462 páginas, ele é um livro maiorzinho e é de um autor que eu não conheço. Então eu não conheço nada do Bernard Cornwell, eu não sei se a escrita dele é fluida, eu não sei como é que é a roteirização dele, eu não sei nada sobre o Bernard Cornwell mesmo. Então esse aqui é o livro maior e é o que eu provavelmente vou gastar a maior parte do meu setembro lendo ele. O terceiro que eu separei para setembro foi Ligações, da Rainbow Rowell. Esse livro aqui é um romance, então ele é fofinho, divertido, e eu dei uma folhada nele e vi que ele tem muitos diálogos. Então isso eu acho que vai dar uma acelerada na leitura, porque diálogos sempre são muito mais rápidos de ler, né? São muito mais dinâmicos. E esse livro aqui tem 304 páginas, então ele não é um livro tão pequeno, mas por ser um romancezinho fluidinho, eu acho que vai ser bem tranquilo de ler. Eu vou tentar colocar na tela para vocês quanto que deu setembro, a quantidade de páginas do mês, para vocês terem uma noção da minha organização. Agora vamos para outubro. Outubro eu coloquei um calhamação, que eu tenho aí alguns calhamaços ainda para dar fim no projeto dos 35 anos. E o primeiro que eu coloquei foi em outubro, estrategicamente colocado ali, porque novembro e dezembro geralmente são meses mais corridos, por conta da minha filha na escola e tudo mais. Então também tem essas organizações que a gente coloca aqui. Eu escolhi o Código Élfico, do Leonel Caldela. Eu já li livros do Caldela, eu já li o primeiro e o segundo livro do Huff Gunner, que foi o Leonel Caldela que escreveu. Eu gosto da escrita do Caldela, né? Gosto bastante. Eu acho que não vai ser um livro assim super difícil de ler, mas ele tem 576 páginas, ou seja, ele é enorme, né? Teoricamente, ele é um calhamaço de quase 600 páginas e vai dar trabalho para ler, porque, né, calhamaços costumam ser mais demorados para ler.
Depois disso eu escolhi As Viúvas. Esse livro tem 400 páginas e ele é um livro, não é tão grande, não é tão pequeno também, né, vamos combinar, mas ele parece ser muito fluidinho de ler, muito tranquilo de ler, ele parece ser um livro bem fácil, assim. Por último, eu escolhi um livro que eu acho que não tem erro, né, porque é do King, né, Jogo Perigoso. Esse livro tem 336 páginas, então é um King bebê, né? Um King bebê, geralmente os Kings são tudo grande. E por isso eu coloquei aqui Jogo Perigoso, que tem essa capa horrorosa, diga-se de passagem, ela é feia demais, meu Deus do céu. Esse livro aqui eu escolhi porque é do King, acho que é o último King que eu tenho no projeto dos 35 antes dos 35, talvez. Eu acho que é o último King que eu tenho no meu projeto dos 35 anos. Não botei muitos também, porque, né, a ideia é ler livros diferentes. E esse aqui eu acho que não tem erro. Botei aqui porque ele é pequeno, é do King e é um autor que eu conheço. E eu sei que os livros do King, pra mim, costumam fluir super legal. Eu costumo ler bem, assim, sabe? Não é um livro que se arrasta muito. Mais uma vez, estarei colocando aqui na tela pra vocês o total de páginas de outubro. E esse aqui vai ficar o mês, acho que com o maior número de páginas, se não me falha a memória. Agora vamos para novembro. Para começar, em novembro eu escolhi um autor que eu já conheço, né? Que é o George R.R. Martin, com Sonho Febril. Esse livro aqui tá na minha estante, ó, há muito tempo. Botei no projeto e esse daqui eu vou desencalhar agora em novembro, se Deus quiser, amém. Ele tem 368 páginas, não é um livro muito grande, ele é um livro mediano. E é de um autor que eu já conheço. Então, né, George R.R. Martin a gente já conhece, já tá meio que em casa. Então eu acho que vai ser tranquilaço de ler. O segundo que eu escolhi foi Vulgo Grace, da Margaret Atwood. Esse livro tem 448 páginas, ele não é um livro muito grande, não chega a ser um calhamaço. Porém, eu não sei nada sobre Margaret Atwood, eu nunca li nada, um conto da Aya, nada dela. E aí eu tenho essa edição aqui do Vulgo Grace, que eu achei num livro de saldo, numa loja de saldos aí, tá aqui no projeto e eu coloquei aqui para novembro, porque eu fiquei com medo de botar em dezembro e de repente ele se arrastar muito e tal. É um livro de 448 páginas, não é tão pequeno assim, né? É um livro relativamente grande para mim, para os meus padrões. E é um tiro no escuro, eu realmente não sei como ele vai fluir, como ele vai acontecer, né, a minha leitura com ele. Então tá aqui, né, com Sonho Febril, que é um pouco menor, pra ficar assim meio que equilibrado. O terceiro livro que eu escolhi foi A Menina Submersa. Esse corte lindo, maravilhoso, cor de rosa e tal. Esse livro tem 320 páginas, ele não é um livro muito grande, ele é um pouquinho menor do que um livro médio, né? Ele tem 320 páginas, é pequeno, relativamente pequeno. Só que muita gente já me alertou que esse livro aqui tem muitos gatilhos de depressão. Então, eu não sei como ele vai acontecer na minha leitura. Por isso, coloquei ali com Margaret Atwood, que não é um livro tão grande, coloquei com o George Martin, que também é um livro que eu acho que vai fluir legal, porque se por acaso ele se arrastar e tal, eu tenho outras opções para ir intercalando, não deixar essa leitura tão pesada. E ele é pequeno, então teoricamente não vai demorar muito para ler, né? E mais uma vez vamos colocar aqui embaixo, aqui na tela, aqui, quanto ficou a contagem de páginas de novembro. Agora vamos para dezembro. Dezembro, o critério foi: a Agatha estará de férias. Provavelmente ali pela metade do mês, ali primeira, segunda semana de dezembro, ela já entra em férias. E eu vou ter a Agatha em casa, né? Dezembro inteiro. Então eu não posso, assim, colocar umas metas assim muito exorbitantes, porque senão vai dar ruim, né, gente? Então, o que eu separei para dezembro? Eu comecei com A Filha do Pântano, que é um livro que ele tem 384 páginas. Não é grande nem pequeno, ele é um livro médio, né? Um pouquinho maior que a média, né? 350 é a média, mas é mais ou menos ali, tá dentro. Eu acho que esse livro é tranquilo de ler. Eu não acho que é um livro demorado, cansativo, nem nada assim. Eu acho que ele parece ser bem fluido. Pelo que eu olho para ele assim, avalio nele, ele parece que tem uma história fluida, uma história interessante. Sabe aquelas histórias, geralmente livros de mistério, thriller, essas coisas assim, eles têm aquela pegada mais instigante, que você quer descobrir o que está acontecendo, e são livros que fluem com muita facilidade, né? Então, coloquei esse aqui porque eu acho que vai dar bom, sabe?
O segundo foi o quê? Joguei ali, chovi no molhado e botei mais um livro do Ken Follett, né? O Voo da Vespa. Esse daqui é um pouquinho maior do que o Buraco da Agulha lá de setembro. Esse tem 416 páginas, é o maior livro que temos aqui em dezembro, porém é um livro do Ken Follett, né? E livros do Ken Follett, como eu já falei, né? São livros fáceis de ler, fluidos, gostosos, com histórias instigantes, em que você tem muita facilidade de ler. Eu lembro que eu lia Ken Follett, assim, o primeiro livro que eu li do Ken Follett, eu acho que eu li em 2 dias, e era um livro mediano. Apesar de ser grande, é um livro que eu acho que vou ler rapidamente. E por último, mas não menos importante, obviamente, tem um King aqui. Só que não é do King, é da King, né? Da Tabitha King, a esposa do King. Pequenas Realidades. É um livro de 320 páginas. Ele tem uma pegada de mistério. Ele parece ser fluido. A Tabitha, não conheço a escrita dela. Porém, como ele é pequenininho, né? 320 páginas, eu acho que vai dar certo. Geralmente também em dezembro tem aquelas maratonas de desencaia, coisa assim. Talvez eu encaixe assim uma maratona assim no final do ano para animar a leitura, mas eu acho que vai ser tranquilo de ler. Então, esses são os livros dos 35, antes dos 35, que eu pretendo ler até o final do ano. E aí eu vou desencalhar só aqui, de setembro até dezembro, 12 livros, ou seja, uma boa evolução no projeto, né? Se eu conseguir ler todos eles nessa ordem, do jeitinho que eu expliquei aqui pra vocês, eu acho que vai ser super de boa. Eu acredito, sinceramente, que essa meta é super possível pra mim, pro meu ritmo de leitura atual, pra minha rotina de leitura atual. Enfim, eu acho que ela é super, super possível mesmo, sabe? Além desses livros, eu também tenho alguns outros livros que eu gostaria. Esses aqui realmente não são livros que eu quero ler até o final do ano, mas eu gostaria, né? Eu tenho vontade de acabar até o final do ano, então vão acontecer como esses livros. Ou eu vou lê-los, tipo assim, acabei o mês, consegui terminar um pouquinho antes do mês, eu começo a ler eles e vou lendo assim em espaços, ou para ajudar ali, para dar uma desentupida. Às vezes a gente tá com um livro muito denso, muito cansativo para ler, e aí eu vou pegando esses livros e intercalando ali no meio, e aí até o final do ano, se eu conseguir terminar algum deles, tá ótimo, senão a gente segue 2024 lendo eles. Então eu não tenho essas frescuras de, ai, nossa, tem que começar um livro, tem que acabar o livro para começar outro livro, para acabar o livro. Não, para mim eu vou misturando as coisas para dar certo. O primeiro deles é um livro que já tá aqui há mais de um ano, se não mais, que é O Talismã. Vou deixar a capa aqui na tela porque eu só tenho ele no Kindle. O Talismã é do grandioso projeto super imersivo e louco da Torre Negra. É um projeto que eu tô aí desde 2019, quero muito terminar esse projeto, mas aí entrou os 35 no meio e aí eu tive que dar um gás no projeto dos 35 anos antes desse daí. O Talismã eu não tô muito adiantada no Talismã, ainda falta bastante livro. Ele é um livro calhamaço, ele é bem grande. Ele tem 752 páginas, ele é um livro bem grandão. Então, se eu conseguir terminar ele até o final do ano, tá ótimo. Se eu conseguir, e eu falo isso, é condicional. Se eu terminar o Talismã, lerei Salem. É o próximo livro da lista da Torre Negra, né, do projeto da Torre Negra. Então, se eu acabar o Talismã, eu leio Salem. Ele não é, no projeto da Torre Negra, só para deixar claro, no projeto da Torre Negra não é condicional. Então, assim, eu não precisaria terminar de ler o Talismã para poder ler Salem. Não tem essa regra, sabe? Mas eu, como estou seguindo a lista da Torre Negra bem religiosamente, bem bonitinha, eu quero terminar o Talismã para ler Salem, porque isso para mim é importante. O outro livro que eu também quero ler até o final do ano, se eu conseguir, é esse daqui, Conto de Fadas. Ele tem 624 páginas, ou seja, né, a pessoa doida, ela já tem 12 livros para ler até o final do ano, que tem uma média de páginas bem grande já por mês. Aí eu tenho um livro de 752 páginas que eu quero dar conta, que já está encalhado há muito tempo. Aí eu botei Salem, que tem 464 páginas, e esse aqui de 624, porque doida só é isso. Não é uma meta, sabe? Como eu falei, se der, nós faz. Se não der, nós deixa pra lá. É assim que vai funcionar esse negócio aí. E o último livro é
A Última Carta de Amor. Eu quero ler até o final do ano, ele é da Jojo Moyes. Eu vou até mostrar pra vocês a capa original, que eu acho que fica mais confortável, porque assim, a capa do filme às vezes ninguém conhece, né? Então eu vou mostrar a capa do livro mesmo, tá? Essa aqui, ó. Ó, esse aqui. Assim, essa capa aqui eu acho que é mais conhecida, né? Inclusive tem a adaptação aqui do A Última Carta de Amor, o filme na Netflix, mas, né, eu não assisti, não sei nada sobre essa história, não sei o que acontece nela. E é aquilo que eu falei, se der, a gente lê. Se não, esses 4 livros aqui, Talismã, Conto de Fadas, Salem e A Última Carta de Amor, esses aqui são realmente livros que que eu vou acabar encaixando se eu conseguir. E também não pretendo terminar todos eles. Talvez eu até abra esses livros, comece a ler algumas páginas desses livros e eles fiquem todos pendentes para 2024. Então, não sei como é que vai funcionar isso, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela para vocês a quantidade de páginas dos 12 livros do projeto dos 35, antes dos 35. O paginômetro de quantas páginas vai dar isso, esse rolê, tá? E a média mensal de livro que eu fiz, tá? Somando todas essas páginas, dividindo por 4 meses, quanto é que dá. E também vou colocar para vocês aqui a quantidade de páginas desses 4 livros que eu vou encaixar se eu conseguir e qual seria a média desses livros dentro dos próximos 4 meses. E também para que você também tenha uma noção para quando for fazer sua própria organização. Porque às vezes a gente olha para o livro e ele é muito grande. Mas se a gente dividir ele por um espaço de tempo maior, ou se a gente intercalar com outros livros, ou se a gente dividir por metas semanais em vez de diárias, às vezes a gente consegue galgar essas metas melhor, tá? Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre metas de leitura e sobre como organizar metas de leitura para que fique mais fácil e mais possível, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado das minhas próximas leituras. Se vocês quiserem comentar aqui algum livro desses que você já leu, o que vocês acharam e tudo mais, eu fico muito feliz de receber comentários de vocês. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações, deixar um like e, se possível, compartilhe com algum amigo aí que esteja querendo ver uma lista de livros de uma menina doida que quer terminar um monte de livro até o final do ano. Tchau, tchau!